E aí, vamos estudar a lição? Segunda-feira chegou e você está aqui super animado no início dessa semana, deixando a preguiça de lado para absorver o conteúdo da Palavra de Deus, que vai te fortalecer, te encher de entusiasmo. Aliás, a palavra entusiasmo significa, etimologicamente falando, in theos, in dentro, theos, Deus, Deus dentro de nós. Então você pode dizer, não sou eu, mas quem vivo, Cristo vive em mim. Entusiasmo, Deus dentro de nós. Tendo isso em vista, vamos partir para o texto de Judas, versículo 3 e versículo 4, que na verdade Judas nem capítulo tem. É um livro pequenininho, mas de uma comunicação poderosa, extraordinária, um conteúdo significativo. Verso 3 e verso 4 traz-nos a orientação de que a igreja cristã em todos os tempos deve se portar na direção de defender a palavra quanto aos ataques que heréticos estão fazendo com a introdução de teorias que jogam a autoridade da Bíblia na lata do lixo, e muitas teorias destas que estão aí ameaçando invadir a igreja. A preservação da palavra de Deus como única regra de fé e prática. O claro, assim diz o Senhor, é o sentido que defende o verso 3 e o verso 4 de Judas. Ou seja, a Bíblia deve de fato reger a nossa conduta, os nossos pensamentos, nossas escolhas. É o manual de instruções para a vida. E se nós estivermos bem familiarizados com o conteúdo bíblico, significa que quando a heresia bater a porta, aqueles que muitas vezes se apresentam disfarçados de ovelhas, sendo verdadeiramente lobos, instrumentos do diabo para minar a unidade da igreja, no que diz respeito ao conhecimento de Cristo, no que diz respeito aos ensinamentos de Jesus, então teremos uma facilidade, entre aspas, para reagirmos a esta invasão, porque estamos aqui bem familiarizados com o conteúdo da Bíblia. Então, meu lindo, minha linda, estuda a palavra, porque senão a heresia vai bater na tua porta e você nem vai saber o que é, se é heresia ou não, porque você não sabe distinguir entre o erro e a verdade, porque não está familiarizado com o conteúdo da Bíblia. Estuda em nome do Senhor. Você observa que a igreja foi muito atacada por heresias, por violência, por morte, enfim, a igreja foi muito perseguida. Quando não conseguiram destruir a Bíblia, tentaram introduzir conceitos errôneos a respeito da palavra para que ela fosse descredibilizada. É a arma do diabo. Se não pode vencer os crentes, juntem-se a eles. E se não dá para consumir este livro que está nas mãos dele, porque foi preservado miraculosamente pela própria ação divina, então vamos tentar descredibilizar este livro, quem sabe tornando um apetrecho de gente quadrada, careta, ultrapassada. Não é nada de quadrada a vontade de Deus, não é nada de careta a vontade de Deus. A vontade de Deus expressa nesse livro é o melhor para a nossa vida. Louco é aquele que não se submete aos conselhos do Deus Todo-Poderoso, que ensina-nos a viver, nos criou e nos entregou o manual para vivermos neste mundo. E olha a promessa que ele faz àqueles que forem fiéis em face à própria morte. Está em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Interessante que a gente pensa, nossa, eu vou receber a coroa da vida, a coroa da vida. Outras traduções permitem-nos fazer a seguinte observação: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa, que é a vida. Então, qual é a maior coroa que receberemos por ocasião da volta de Jesus e por termos sido fiéis a Ele? A vida eterna. Quer uma coroa mais importante do que a vida eterna? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa, que é a vida eterna. Ou, se você preferir ter uma coroa na cabeça e interpretar dessa forma, não tem problema, vai ter coroa para você também, não tem problema, pode ficar com a sua coroa. Mas a maior de todas as coroas, na verdade, é a própria vida eterna. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa, que é a vida eterna. Mas se você quiser só ficar com a coroa mesmo, você é que escolhe, com coroa ou sem coroa. O importante é estarmos lá na eternidade, se é que você me entende. Tendo isso em vista, eu quero que você saiba que o Senhor Jesus sempre honra aqueles que também o honram.
Se você é fiel a Deus, fique tranquilo, Ele não vai desamparar você. Você pode sofrer algumas coisas neste mundo, mas tudo que você perder por amor ao Evangelho, Ele vai restituir você. Seja fiel, haja o que houver, aconteça o que acontecer, em nome de Jesus. Ore comigo, Pai querido, ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor. E olha, se vamos usar a coroa, ou se a coroa vai ser a vida eterna, ou se são ambas as coisas, não tem nenhum problema. O importante é que estaremos contigo por toda a eternidade. E esse é o nosso grande e genuíno desejo, em nome de Jesus.